Amém? Aproveite que você está de pé. Vamos para Atos dos Apóstolos, agora sim a nossa palavra. Atos é Novo Testamento. Capítulo 6. Hoje eu quero dissertar dentro da palavra um momento específico onde Deus subia o nível no meio dos apóstolos, agregando um grupo muito importante dentro da igreja. E eu quero utilizar esse momento para falar à sua vida sobre o quão importante você é no reino de Deus. Amém? Talvez aqui nós possamos entrar em outras áreas, mas o princípio aqui é a sua relevância diante de Deus. Amém? A palavra nos ensina assim, capítulo 6, versículo 3. Se alguém tiver sem Bíblia próximo a você, por favor, auxilie essa pessoa, ofereça assim a leitura da sua Bíblia, do seu celular, do tablet, não sei. A palavra nos ensina assim: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esses importante negócio. Versículo 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Então, essa fase aqui da igreja é uma fase linda, porque no período em que Jesus pregou o evangelho na terra, ele começou a ser perseguido, mas de uma maneira assim, muito subliminar. A perseguição contra a Cristo era de uma forma muito superficial, muito oculta, muito cuidadosa, porque corria-se o risco de trazer uma exposição ou, de alguma maneira, o povo se rebelar contra o governo. E o pior, quando Jesus ele começou a falar, as multidões começaram a seguir. Então começou-se também a pensar: se esse homem for preso ou morto, ele pode deixar de ser apenas um homem que está fazendo um alvoroço para se tornar um mártir no meio desse povo. E em vez de nós calarmos ele, nós vamos estar dando força àquilo que ele tem anunciado. Ou seja, o projeto primaz daquele povo era silenciar Jesus. Só que quando Jesus ele foi levado à cruz do Calvário, ali foi o primeiro divisor de águas no mundo espiritual e no mundo físico. Por quê? No mundo espiritual iniciou uma abertura de portas que outrora não existiam. Antes, as pessoas tinham que buscar os sacerdotes, sacrificar diante deles, e ali então esperar em Deus que aquela resposta seria um perdão, uma liberação agraciada da parte de Deus. Mas agora não. O véu do templo se partindo, Jesus morto, ressurreto, 40 dias andando na terra, depois sendo assunto ao céu diante de todos. E ele começa a trazer ali algumas declarações e trazer um impulso, colocar um nitrogênio ali no coração daqueles outrora discípulos, agora apóstolos, para que eles predominem em levar o evangelho de Cristo Jesus. Para que eles se esforcem, para que a prioridade deles fosse pregar o evangelho. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, esse divisor de águas promove também de forma física. Porque muitas pessoas que seguiram Jesus o abandonaram. Inclusive alguns discípulos se negaram a andar com ele. Começaram a repensar
se realmente deveriam continuar com aquele rótulo de seguidor de Jesus. Aqui eu faço um primeiro adendo de orientação na palavra. Quando as coisas vão mal, quando não há resposta, e parece que o nosso Cristo está morto, é uma oportunidade de nos expormos na sociedade e declararmos o Deus que servimos. Quando estamos em menor número, quando estamos aparentemente impotentes diante de situações, nós tínhamos a principal referência morta, crucificado, em morte de vergonha em cruz. Estamos falando de uma morte de escândalo, de uma morte de vergonha, onde expunha sua nudez e deixava ali para que as pessoas pudessem escarnecer, cuspir, jogar pedras. E naquele momento, Deus estava dando oportunidade para que homens e mulheres escolhessem quem elas são diante da adversidade. Em alguns momentos da nossa história, da nossa caminhada, Deus nos dá a oportunidade de declararmos publicamente quem somos diante das nossas adversidades, quem somos diante das nossas guerras, quem somos diante das imposições nos trazidas na nossa rotina. Quando a gente tem dentro de casa um marido ou uma esposa que não serve a Cristo e que muitas vezes agride com palavras ou fisicamente, ou até mesmo com atitudes de exposição para que não siga o Evangelho, questiona o que está sendo feito, aonde está indo, ou por que está caminhando ali. E no trabalho às vezes é mais difícil, porque os nossos colegas, eles têm uma concepção diferente de reino. Eles às vezes têm uma visão diferente religiosa, talvez idólatra, talvez de uma visão afro, quem sabe da visão religiosa que rege o Brasil. E quando você se torna alguém que contraria as imposições, você é criticado. Quem aqui dentro do trabalho, dentro da família, já sofreu algum tipo de dano por conta de Cristo? Entenda, nós estamos falando aqui de estar com menor número. E muitas vezes somos atacados no nosso intelecto, somos atacados na nossa fé, porque pessoas que têm intimidade conosco nos questionam: se você serve a esse Jesus que você tanto adora e tanto glorifica e diz que Ele faz e realiza, por que você está vivendo essa fase tão difícil? Por que Ele não salvou, não curou, não impediu a morte? Por que Ele não te permitiu manter esse emprego? Ou por que esse caso não se reverteu? Por que seu filho está vivendo essa vida se você acredita? Essa hora é a hora da cruz. Esse momento é o momento de não vermos resposta, mas cremos e confiarmos nele. Esse é o momento onde faz uma separação, uma divisão entre crentes, servos, adoradores, pessoas que não negam a sua fé, e pessoas que estão ali só porque ele provoca milagre. Na cruz, aonde estava a multidão que seguia Jesus? Aonde estavam aqueles que tocavam buscando nele uma cura, um milagre? Aonde estavam aqueles que gritavam: ei, Yeshua, tenha misericórdia de mim? Mas eu vou mais longe, aonde estavam aqueles que foram curados, que tiveram a restituição das suas pernas e a paralisia foi eliminada, que tiveram a restituição da sua pele e a lepra lhe foi arrancada? Aonde estavam essas pessoas? Eu quero te dizer que o tempo da adversidade faz separação de pessoas que estão firmadas em uma casa chamada casa na rocha, e pessoas que estão se fundamentando na areia.
Dando sequência à palavra, a Bíblia nos mostra que então Jesus, ele aparece aos seus discípulos 3 dias depois da sua morte. Enquanto o governo de Roma, tentava suprimir, tentava omitir, tentava silenciar os discípulos para que eles não continuassem declarando a ressurreição de Cristo, o número dos discípulos de Jesus começaram a crescer de uma forma exponencial, porque começou a se tornar incalculável. Aqueles que estavam omissos, ocultos, escondidos, com medo, começaram a se levantar e falar: Ele ressuscitou. Eu acredito que estamos então aqui numa etapa de avivamento. Isso acontece até Atos Apóstolos capítulo 2, quando a Bíblia nos ensina que vamos ler lá, vamos para lá, deixe marcado esse texto. A palavra nos ensina, capítulo 2 de Atos, versículo 1, e cumpriu-se os dias de Pentecoste, e estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam assentados. Versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre eles, sobre cada um deles. Ou seja, o momento de silêncio acabou e começou um avivamento. A palavra nos ensina que pouco antes desse acontecimento, desse ocorrido, Jesus passou alguns dias caminhando na terra e motivando os seus discípulos. E de repente, ele para e fala: olha, chegou o momento, eu vou subir para o meu Pai, mas tem sequência nesse projeto. Ele não estava falando mais com homens que estavam firmados em areia. Esses já haviam caído lá atrás. Esses já haviam submergido no tempo da adversidade. Esses já haviam abandonado Jesus Cristo quando se sentiram só. E você precisa entender, se sentir só não significa abandonar Jesus. Ter uma sensação da ausência da presença de Deus não significa abandoná-lo. Refletir sobre o aspecto que você está vivendo e começar a condenar aquela situação e questionar onde está Deus, não significa que você o abandonou. Apenas que você espera nele uma resposta, uma ação de milagres, amém? Estar em adversidade não significa que você esqueceu o Deus que você serve. Estar em adversidade significa: Deus, aonde tu estás? Eu não sei, mas a minha vida, o meu coração e a minha fé está firmada no Senhor. Então aquele avivamento começou a mexer com muitas pessoas. Aquelas características daqueles homens começaram a transmitir e ser implantadas em outros. Começou uma perseguição muito forte do governo para que silenciasse os apóstolos, para que silenciasse os cristãos. Eles começaram a se espalhar na terra porque eles estavam tentando fugir da morte. Mas entenda, a Bíblia me ensina que, aqui eu trago um outro adendo, todas as vezes que você tenta fugir da sua adversidade, mas o seu olhar não sai dos olhos, da presença do Deus Todo-Poderoso, você tende a gerar no Senhor. Amém? Ele omite aqueles que são deles. A Bíblia ensina sobre uma asa que estamos escondidos, estamos ocultos, amém? O Salmo nos ensina sobre um cuidado e um zelo que o nosso Deus tem por mim e por você. Quem crê nisso aí? E estar debaixo das asas do Senhor é ter convicção de proteção. Quando o povo começou a se espalhar, eles começaram a ser atacados, alguns mortos. Eles tinham tanta alegria na morte, que certa feita um que foi apedrejado falou: Senhor, não impute a eles esse pecado. Outros começaram a ser enviados para cidades distantes, achando que eles estavam só. Mas naquela solidão, eles começaram a subir o seu nível de fidelidade, comprometimento e anúncio do Evangelho. Entenda, na sua solidão, você pode ser um que vai questionar a presença, ou você pode ser aquele que vai provocar a presença.
No meu tempo de solidão, eu posso ser alguém que posso questionar onde está o meu Deus, ou eu posso trazer aqueles que estão ao meu redor, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Vocês vão ser testemunhas oculares de um Deus de milagres. É num ambiente onde não há a presença de Deus que o crente em Jesus Cristo brilha, gera e provoca. Então, outrora, quando estávamos tímidos, envergonhados, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, dentro da faculdade, dentro do ambiente da nossa casa, por medo, por imposição, pela situação, nós poderíamos gerar uma sensação de fracasso. Mas agora entendemos que até mesmo no ambiente de solidão, nós temos a oportunidade de provocar uma presença tão gloriosa do Senhor, que até a tristeza, diga aí, até a tristeza, avisa ela, até a tristeza saltará de alegria. Aleluia! A Bíblia me ensina que Felipe, só em um ambiente, ele ganhou toda aquela cidade para Jesus. Não se dando por satisfeito, ele corre ao deserto e gera em um homem, um eunuco, que a Bíblia nem declara o seu nome, mas sabemos que ele servia na tesouraria da rainha em Candace. E aquele homem, ele sai com uma semente tão forte, uma semente tão poderosa, que ele sozinho gera na sua terra o evangelho que lhe estava sendo pregado. Você pode ser aquele que vai provocar sementes fortes. Você pode ser aquele que vai ambientizar o local onde você está com uma graça tão poderosa que a pessoa vai sair sustentada nessa palavra. A Bíblia me ensina sobre um profeta que, após pré-anunciar a cura de um homem que tinha lepra, ele move de maneira tão profunda no coração daquele homem e rejeita as ofertas que lhe foram trazidas, porque aquelas ofertas tinham um sentido, a paga da cura. Diga aí, é pela graça. Diga, tudo é pela graça. Então, a minha oferta, o meu dízimo, aquilo que eu gero, não é uma paga, é a minha gratidão, é a minha liberalidade, é a minha voluntariedade, é a minha espontaneidade no reino. Aquele homem levou vestes festivais e muitos recursos para pagar pela sua cura. Repita mais uma vez, é pela graça. Aquele homem ficou tão impactado que ele volta àquele lugar e ele ordena aos seus servos: encha sacos de terra desse lugar, porque esse lugar é santo. E eu vou levar nas mulas a terra desse lugar e vou implantar a adoração a esse mesmo Deus na minha terra. Uma terra politeísta, uma terra que adorava vários deuses, através de um homem que foi tocado pela presença, conheceu um Deus todo-poderoso, conheceu o Deus todo-poderoso. Então eu quero trazer para você que você pode ser aquele que vai provocar em alguém, ou aquele que vai manifestar uma ingratidão, uma infidelidade e uma falta de crença, de fé, que você pode gerar uma semente fracassada em pessoas, desistindo da palavra, desistindo da presença. Você pode ser aqui hoje a pessoa que está, olha, eu estou vivendo um momento que eu preciso tomar uma decisão, eu não sei o que fazer, eu preciso de Cristo, e às vezes eu guerreio comigo mesmo, guerreio com a minha carne. Mas eu estou posicionado para viver milagres. Ou você pode ser uma pessoa que vai sair daqui seca, vazia, dizendo: até então eu não sei onde está a presença. Fazendo mais um adendo aqui, dá tempo? Não dá mais, né? Aqui falta 15 minutos, no meu falta 6. Eu vou pelo de 15, tá bom? Não sei. Vou pelo que não está me dando mais tempo. Ontem, ministrando, eu falei sobre você ser cúmplice de Deus. E quando Deus chama Davi para ser rei através de Samuel, a Bíblia nos mostra que ali estava começando uma geração de reinado para que chegasse a genealogia de Cristo. As pessoas entendiam que Deus estava resolvendo o problema de Israel.
As pessoas entendiam que Deus estava resolvendo o problema do reino, que tinha um rei fraco. Um rei fraco provoca um povo fraco. O cara está consertando o relógio aqui do meu lado. Tipo assim, seu tempo acabou. No time. Mas você está certo. Deus abençoe. E as pessoas começaram, não perca o feeling, as pessoas começaram a celebrar porque Deus estava mudando o rei, porque o rei era um rei fracassado. E ele ia corrigir aquele momento, para aquela hora, e para resolver os problemas do povo naquela fase da história. Mas não. Deus estava gerando dentro da raiz de Jessé aquele que traria na sua genealogia até chegar ao nascimento do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém? De Davi nasceu Jesus. E Deus estava apenas alinhando para provocar o nosso hoje. Então, quando você vive, para ficar compreendido, quando você vive uma situação adversa, e quando Deus começa a moldar a sua história, para mim e para você que é egoísta, passageiro, é efêmero, né? Nós somos passageiros, nós somos efêmeros. 80, 90, uns querem bater 100 anos de vida. Mas Deus é um Deus eterno. Amém? Para nós que somos corruptíveis, nós somos fáceis de mudar uma ideia. Uma hora torcemos para um político, outra hora torcemos para o outro. Uma hora gostamos de preto, outra hora gostamos de verde, outra hora gostamos de branco. Uma hora rapamos a cabeça, outra hora queremos o cabelo grande. Uma hora a mulher chega no lugar e está com o cabelo liso, de repente está cacheado, de repente está branco, de repente está louro. Nós mudamos muito rápido. Uma hora você fala que a academia não presta, outra hora é você que está dentro da academia. Nós mudamos os nossos ideais muito rápido. Mas Deus não. Ele é incorruptível, ele é imutável. Alguém comigo? Então, dentro dessa concepção de quem somos, nós achamos que Deus está movendo ao nosso favor para o agora. Mas eu quero te dizer que todo mover de Deus na sua vida não é apenas para o agora. É para agora, o futuro e a eternidade. Amém? É para você agora e para aqueles que virão depois de você. A diaconisa Juliane, ministrando no domingo passado sobre dízimos e ofertas, ela falou assim, acho que foi na semana passada, ela falou assim, alguém acreditou nesse lugar e empregou um recurso e por isso eu estou aqui hoje. Porque se ninguém tivesse empregado esse recurso, eu não estaria aqui. Ela não estaria nesse ambiente, nesse lugar. Alguém empregou sem saber o que ia acontecer. E a Bíblia ensina que a semente é assim, você planta, você pode até regar e sem saber como. Não é assim, gente? Quem dá o crescimento, quem é? Diga Deus. Então, é assim que Deus trabalha. Deus vai gerar no seu ambiente agora, para que se promova na sua vida uma história de milagres, mas para que você alcance outros. O que Deus está movendo agora, corrigindo agora, movendo agora a sua vida, é para que no futuro você viva milagres. Mas para que outros vivam em base desse milagre. Para que outros vivam com base na fé que você procedeu. E no crescimento da igreja, aqui é o nosso fechamento. A Bíblia nos ensina que o crescimento estava tão grande que os apóstolos então entenderam que a função deles, diga aí, a função deles, a função dos apóstolos. Você consegue entender isso? Eles entenderam que, olha, nós não podemos parar o que estamos fazendo para deixar de pregar o evangelho. Não podemos, eles falam assim, nós não podemos deixar de pregar a palavra para pôr a mesa. Então, falamos aqui das guerras que você passa e dos momentos solitários. Falamos aqui do avivamento que Deus pode fazer e tem provocado, trazendo crescimento e desenvolvimento. Falamos aqui sobre aquilo que é pré-anunciado para mim e para a sua vida. E que gera-se hoje, mas gera-se também para o amanhã. E agora nós fechamos aqui dizendo, olha, quando os apóstolos entenderam isso, ele falou assim, olha, nós temos que outorgar a pessoas a autoridade. Nós temos que gerar em pessoas a autoridade. Então, como corpo de Cristo, você tem uma função única, individual, específica, singular, sine qua non, ou seja, você é a pessoa que Deus trouxe ao corpo dele para gerar um aspecto que nenhuma outra pessoa pode gerar. Quando você está parado, algo no corpo de Jesus Cristo está sendo danificado. Alguém está deixando de receber algo.
Alguém está deixando de vivenciar algo. Alguém está deixando de conhecer a Cristo. Alguém da sua família está deixando de vivenciar um milagre. E aí talvez você fale, mas pastor, por muitas vezes eu discuti na minha casa e na minha família, para que houvesse salvação, para que houvesse milagre. E olha que coisa interessante, em geral, o milagre e a salvação é provocada por outras pessoas, em outros ambientes. Você prega a palavra e você acha que a pessoa vai vir por intermédio de você. Mas quem é você, pequeno gafanhoto? Avise para alguém aí, quem é você, pequeno gafanhoto? E aí do nada, seu marido, esposa, tio, primo, irmão, tô ruim de mira aqui. Ele vai e fala, olha, eu estava lá na cidade tal e um amigo me chamou para ir para a igreja e eu acabei indo. Porque você está gerando a sua parte, alguém está gerando lá. O milagre acontece. Aí aquela pessoa que você não esperava, aquele amigo, aquela pessoa que te criticava, vai e fala, olha, sabe de uma coisa? Ele começa a se apresentar nele. Ele começa a reconhecer aquela pessoa. Olha, eu quero fazer de você meu templo. Templo do Espírito Santo. Ele começa a alcançar aspectos e começa a mexer na mente e no coração. E nós temos testemunhos como esse aqui, por exemplo. Um testemunho que me recorda aqui facilmente é do nosso irmão, o cooperador Wesley. Ele brigava com a esposa e falava, eu não vou para a igreja. Não adianta, não vou ser crente. E ele conta que todos os dias, quando ele marcava com ela para ir para a igreja, por volta de entre 4 e 5 horas da tarde, ele abria uma latinha de cerveja. E bebia e depois falava, bebi, não me sinto à vontade para ir para a igreja. E quando ele começou a vir à igreja, ele falou assim, eu estou indo aqui, mas eu não vou virar crente. E ele fala, meu maior medo era virar crente. E às vezes eu fico vendo um grupo de homens, nenhum homem daqui de dentro, da Divisa Alegre, fala, vamos marcar um culto, vamos marcar um encontro. E o cara está lá em Pernambuco, está lá em São Paulo, está lá no Ceará, está em Belo Horizonte. Ele manda uma mensagem falando assim, segura aí que eu estou chegando, vamos marcar um culto nessa sexta. Falou, filho, você está onde? Pastor, eu estou aqui no Ceará, mas aí eu vou viajar até não sei onde, tal, não sei o quê, em 2, 3 dias eu estou aí. Porque Deus move dessa maneira. A função dele talvez seja causar um avivamento no meio de homens, no meio daquelas pessoas que estão ali. Quem sabe você se entende fazendo algo ou sem fazer nada, dizendo, eu não tenho função no corpo. E eu quero te informar, você já é funcional no corpo de Cristo Jesus. O Senhor já estabeleceu quem você é. O Senhor já implantou em você algo muito poderoso, muito específico, que talvez você não está realizando como deveria, não por incapacidade, não por falta de capacitação, não por causa dos seus erros, dos seus pecados, mas pela submissão que você está tendo aos medos e receios no período da cruz, no período da adversidade, dizendo, mas e se for assim, e se for dessa maneira, e se der errado, e se as pessoas me criticarem, mas eu não sei, mas eu não consigo, mas eu não posso. E quem sabe você está usando de todas as argumentações. E eu quero lembrar você, o Cristo que nós servimos, ele é atemporal. O tempo dele não para, mas ele não vive do tempo. Mas nós somos temporais e cronológicos. O nosso tempo não para e nós dependemos do nosso tempo. Tem quase 50 minutos que você está me ouvindo aqui. Podem ser quase 50 minutos perdidos, ou pode ser 50 minutos de grande investimento, de decisões. Aqueles que estão se doando podem dizer, eu posso gerar mais. Eu posso ser mais do reino de Deus. Eu posso vivenciar mais momentos profundos e tremendos com Ele. Eu posso ter mais intimidade. Eu posso lançar mais a semente. Eu posso provocar em outros. Eu posso sair desse nível e alcançar um nível superior. Aqueles que estão parados.
Aqueles que estão submissos, submetidos a um medo, a uma vergonha, a um preceito, a um conceito, a uma imposição, a uma situação externa, a uma adversidade. Ou realocando o pecado, dizendo: eu não posso ficar desse pecado, esse pecadinho, esse pecadão. Podem hoje se posicionar e falar: Senhor, eu quero ser encontrado em Ti. E eu quero ser parte daqueles que estão sendo convocados no meio da multidão, dizendo: olha, eu quero ser uma pessoa de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, que é constituído pelo Senhor para esse importante negócio. Eu quero ser aquele que vou avançar no reino de Deus, independente das minhas situações. No momento do avivamento, celebrarei a Ele e serei uma referência de fé diante do Senhor. No momento da adversidade, da escuridão, no momento que eu estiver só, eu serei aquele que vou nós temos que andar na reverência e fidelidade ao Senhor, porque há um chamado na nossa história. Você não foi chamado apenas para sentar, ouvir uma ministração, ouvir uma dissertação, refletir sobre ela e tirar ali a sua avaliação, a sua percepção. Deus te chamou para algo mais. Avise alguém aí: Deus te chamou para algo mais. Diga: tem algo a mais. Mas entenda isso: todo talento liberado será cobrado. Avise aí: todo talento liberado será cobrado. Tem pessoas aqui que têm chamado para cantar, outros para pregar, outros para anunciar, outros para serem grandes empresários, outros para estarem dentro da maternidade ensinando, outros dentro da igreja Kids, outro para formação de casais, de idosos, outros para entregar coisa na rua, comida na rua, agasalho, outros para evangelizar em hospitais, outros em praças, outros em escola. E entenda, Deus não realoca um líder, um homem, uma mulher de Deus. Deus não coloca alguém que é chamado por Ele em um ambiente para que não seja para trazer transformação. Em todo o tempo na palavra, quando Deus desloca alguém e encaixa ele em um ambiente, é porque Deus quer que aquele ambiente seja transformado por quem vive em você. É que eu fiquei desempregado, nada está dando certo. Deus está te realocando para algum lugar, porque é um propósito, um princípio maior. Não está dentro da sua compreensão, é futuro. Porque de repente eu estava trabalhando com uma turma e mudou de outro lugar. Deus está usando esse fato. Porque eu sentava de um lado da igreja e agora estou sentando do outro. Deus mudou esse fato. Tem um grupinho agora na igreja que está se formando e eu estou ali sempre conversando. Deus está usando esse grupinho para você gerar nesse grupo algo que vai trazer um escândalo na terra. São pessoas decididas a servir e adorar ao Senhor.
Você não está sozinho nesse ambiente. Você não está sozinho nesse propósito. A triunidade está com você, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Hoje eu faço uma convocação. Você que fala assim, olha, eu me sinto deslocado, eu me sinto desconstruído, às vezes eu tenho dúvidas em relação àquilo que Deus quer fazer na minha história de vida. Às vezes eu estou caminhando para um lado e sinto que deveria estar caminhando para o outro, e o apóstolo Paulo fala isso. Quando eu fui para a esquerda, ele me jogou à direita, e quando eu fui para a direita, ele me jogou para a esquerda. Quando estamos confusos no nosso emocional, não quer dizer que Deus não está conosco. Quer dizer que Ele está nos dando vários pontos de vista e nos formando. Quando Deus te dá talento, Ele não quer que você guarde, Ele quer que você multiplique. Você não foi chamado apenas para ser ministrado. Você foi chamado para multiplicar, para ser um gerador em alguém, para lançar semente, para abençoar pessoas. E estamos falando em todos os níveis. Estamos falando de forma financeira, sim. Você vai liberar dízimo, oferta, isso e aquilo, e de alguma maneira vai ser empregado, que alguém vai ser impactado. Você vai liberar tempo, sim, tempo para um evangelismo, para uma limpeza da igreja, para uma oração, para uma ministração, para um ensino, para um aprendizado, para um ensaio. E sim, alguém será gerado, abençoado por intermédio disso. Você vai se preparar na sua casa e vai ler a palavra e vai achar que tudo que você anotou e escreveu, quantos estão fazendo isso? Ah, pastor, eu anoto, preparo e falo, pronto, minha ministração está pronta, meu esboço é o melhor de todos. Quando você sobe no altar, quando você sobe no banco da praça, quando você entra no hospital para debater com uma pessoa, tudo muda, porque o Espírito Santo fala, ei, abre a tua boca e eu a encherei. Aleluia! Então feche seus olhos. Pai, nós apresentamos agora aqueles que pensam que estão indecisos, pensam que estão incertos, pensam, ó Deus, que estão sem função dentro de casa, dentro da escola, dentro da faculdade, trabalho, igreja, sem compreender, na verdade, que são no teu reino células-tronco, que o Senhor está implantando em ambientes para que eles venham gerar segundo o teu propósito. Senhor, há pessoas aqui que não entendem por que elas estão lutando para serem tão justas, tão honestas, tão corretas, por que elas não conseguem orar e o Espírito começa a falar, ore, busque, leia, aprenda, estude, seja funcional. E na verdade o Senhor está preparando essa pessoa para provocar não só milagres dentro da sua casa, mas milagres também na sua história.